Olá para você, eu sou a Érica Lima e hoje estou aqui no Convergente, no nosso debate político de terça-feira. Você está vendo que a gente está tendo outros momentos também, então fica ligadinho, porque a gente está em ano eleitoral. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui ao meu lado uma mulher muito importante aqui no estado do Amazonas, porque ela é professora, ela é assistente social. Ela é tanta coisa que ela vai falar um pouquinho de tudo isso pra gente. Eu acredito que a gente vai ter que correr com esse tema, né? Com esse tempo. A gente está aqui com Maria Francenilda Gualberto. Boa tarde para você. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos ouvem. É uma satisfação e uma alegria estar aqui no portal O Convergente. Portal muito importante, que está sendo de extrema relevância aqui no Estado e crescendo, né? Parabéns, viu, Érica? Eu fico muito feliz porque eu conheço a sua trajetória também e sei o quanto você cresceu nesse campo dos portais. Já é o segundo, né? Então, eu fico muito feliz em saber que a tua trajetória está cada vez mais brilhando. Eu aproveito e já mando um abraço para o Fabrício, que está acompanhando a gente, né? Ele que é responsável pelo portal Manaós. E a gente vai subir matéria dessa entrevista. A gente vai ter uma matéria que vai subir para você, a gente vai colocar em todas as nossas plataformas de rede social. E a grande satisfação de ter você aqui conosco, porque eu tenho um enorme respeito por professores. E você é uma professora, tem uma carreira assim muito, mas muito digna. 23 anos de assistente social, né, Fran? 23 anos. Participou agora, recentemente, né, de uma celebração junto ao Conselho Regional de Serviço Social, que você vai falar para a gente, que eu estou acompanhando tudo nos bastidores, né? E 23 anos também como coordenadora, né, do curso de Serviço Social na Uninorte. Além de tudo, já tem experiência também como docente e pesquisadora, né? Formou na UFAM. Então, assim, já escreveu livros, e inclusive, para você de primeira mão aqui, nessa entrevista, já lançou livro, mas, assim, Mulheres que Inspiram, maravilhoso tema, né? Trazendo trajetória de vida de muitas assistentes sociais, já esteve à frente, que eu também estive ao seu lado, então, isso é verídico, de muitos movimentos, né, em prol da categoria de serviço social, da categoria, né, de tantas outras profissões, porque o serviço social ele atua, né, junto com a classe trabalhadora, e você também já esteve à frente também de muitas causas da saúde, da mulher, da família, da criança, que o serviço social é tudo isso, gente. Mas, para isso, eu queria começar a ouvir quem é a Maria Francenilda Gualberto, quem é a professora Fran. Outro dia alguém me perguntou, eu tive que responder, eu disse, gente, como é difícil falar em alguns momentos, né? Mas a gente tem que aprender a falar sobre nós, né? Então, falando sobre quem é Francenilda, professora Fran, como muitos conhecem, sou assistente social, professora há 16 anos, do ensino superior, atuo no campo das políticas públicas e atuo não só na ponta direta de educação, mas, sobretudo, na defesa, porque a gente aprende na atuação profissional, enquanto assistente social, que nós defendemos as políticas públicas nas diversas áreas. Educação, assistência social, saúde, habitação, criança e adolescente, idosos e etc. E as mulheres também. Sou evangélica, trabalho no campo da educação, como eu já disse ainda há pouco, há 16 anos, mais no campo do ensino superior. Atuo também fortalecendo a base de assistentes sociais no Conselho Regional de Serviço Social, já fiz parte de comissões nacionais do INEP. Além disso, no campo do ENAD, que a gente sabe que é o Exame Nacional, que faz parte do processo de avaliação no ensino superior, participando de comissões como o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, trabalhando em composições de comissões que formatam documentos de material EAD para cursos EAD, na área do serviço social e de outras áreas também. Falando um pouco da minha trajetória inicial, formei em 99, por Respeito, isso, né? Por ainda isso, está muito bem, isso, né? Por isso, já completando os 23 anos, esse ano de 2022, né? Mas eu iniciei atuando no campo da assistência social, com foco na área do idoso. Depois atuei no Fórum do Idoso, depois migrei para o campo da pesquisa na Universidade Federal do Amazonas, atuei por 7 anos
no grupo de pesquisa e interação da UFAM, que é referência hoje no Departamento de Serviço Social, momento onde eu pude aprender muito sobre a realidade do Amazonas, porque caminhei nas comunidades ribeirinhas, nos municípios do estado do Amazonas, trabalhando o fortalecimento e a organização política das comunidades ribeirinhas e dos pescadores. Nesse momento de pesquisa, por exemplo, a minha dissertação do mestrado, que foi no curso do serviço da Sociedade de Cultura da Amazônia, eu foquei na organização política dos pescadores, onde eu pude aprender sobre a cadeia produtiva do pescado, sobre como é que se dá o contexto dessa temática na nossa região. E aí, depois de passar pelo grupo de pesquisa, foi quando eu ingressei na educação, no ensino superior, na sala de aula. 2005 foi, na verdade, o meu ingresso na educação superior. E de lá para cá, me identifiquei, sou apaixonada pela educação, e aí quando ingressei na educação, eu percebi o quanto a educação tinha mudado e transformado a minha vida, porque eu sou advinda de uma família humilde, de famílias que vieram do interior do Pará, sou paraense, de Oriximiná, né? Então, eu vim com 2 anos de idade de lá, então a minha família ela escolheu Manaus para morar, porque veio em busca de melhores condições de vida. Então, foi aqui que desde 1977, quando nós chegamos aqui na região, aqui em Manaus, que a minha família, meus pais, minha mãe, meu pai, foram trabalhar no Distrito Industrial e, desde então, a gente se manteve aqui na cidade. E indo vez ou outra no interior, e de lá para cá, já são mais de 46 anos em Manaus. Quase não consigo fazer a conta. Já é uma amazonense nata, né? Amazonense nata. Além de paraense, uma amazonense, é isso mesmo. Inclusive, já defendendo o Amazonas em vários congressos nacionais, congressos regionais, representando a categoria do serviço social em congressos em outros estados, representando o Amazonas. Então, só para você ver o quanto a gente acaba realmente, não só se identificando na cidade que nós estamos, mas, acima de tudo, amando mesmo. Então, Manaus é uma cidade que eu estou até hoje. Vez ou outra, eu já saí e disse, não, acho que eu vou embora, mas depois, no final das contas, a nossa raiz, o trabalho que eu tenho desenvolvido, ele realmente está com muitas raízes aqui no Amazonas, né? Então, quando eu ingressei na educação, foi um momento de muitas reflexões, porque ao lidar com a realidade dos alunos, dos meus alunos, dos alunos que, inclusive, você já foi professora também, há uma relação de identidade com esses alunos, porque muitos eles encontram no ensino superior a possibilidade de realizar um sonho, a possibilidade de transformar a sua vida, a possibilidade de olhar para o horizonte e acreditar que é possível ter uma vida diferenciada. E foi o que aconteceu comigo. Meus pais fizeram de tudo para que eu pudesse estudar, que eu pudesse ingressar na universidade, para que eu pudesse concluir o meu ensino, né, superior, e não foi fácil. Em muitos momentos eu pensei em desistir porque era difícil, principalmente trabalhar no distrito e ser estudante de ensino superior. Então, chegar e concluir foi desafio. E eu quero agradecer, aproveitar hoje publicamente, agradecer, porque muitas amigas fizeram com que eu não desistisse, inclusive no mestrado também. No momento que eu quis desistir do mestrado, eu disse, não, eu não vou conseguir concluir. As amigas estavam lá, eu lembro muito bem da Célia Oliveira de Carvalho, que eu não canso de agradecer a Elane Lima, que foram pessoas fundamentais para eu não desistir do mestrado, exatamente pelo mesmo motivo da graduação, que era ter que trabalhar e estudar. Não é fácil, não né? Não é fácil. E eu aproveito aqui, né, as pessoas acompanhando a gente, agradeço você por eu não ter também desistido do meu mestrado. Né? Eu fiz mestrado também com 40 horas, né, de trabalho e tantas outras aí que a gente vai executando. E, assim, é por isso que eu estou muito, muito alegre hoje, por receber você aqui no Convergente. A gente recebe tanta gente que a gente conhece, que a gente tem oportunidade, né? E não são também tantas pessoas agradáveis, mas é tão bom quando a gente recebe pessoas que inspiram. E hoje eu estou com você e você é uma mulher que inspira. Então, para isso, a gente vai tentar, vou tentar ao máximo transmitir para as pessoas aqui que estão acompanhando, as pessoas estão mandando aqui
curtindo, coraçãozinho, Antônio Cruz, Ai, obrigada, Jaqueline gente. Solimões, Mário Neri. Olha, o Mário o meu aqui esposo me acompanhando. acompanhando. E a Beijo gente pra está no você. aquecimento, porque as pessoas vão chegando aqui, né, com a gente. E aí, Fran, é uma trajetória grande. Às vezes a gente pensa assim, não é querer ser modesta, né? Mas assim, a gente olha, mas isso é um fruto de muito trabalho, Muito pelo trabalho. que você foi falando para mim. E quando você foi falando, eu fui tentando mensurar essa trajetória, né? Sim. Que você veio de Oriximiná para cá, e aí foi trabalhar no distrito, fez faculdade, né? Viu na educação a possibilidade de você melhorar de vida, ajudar sua família, que você é muito família, né? Sim. E aí se tornou professora. E eu acredito, você pode me corrigir, né? Que acredito que na docência, como você mesmo disse, você tem a possibilidade de conhecer muita gente. Sim. Muitas histórias. Com certeza. Principalmente porque o curso de serviço social é um curso, né, que a maioria das pessoas que se formam são mulheres. E quando a gente quer falar de problemas sociais, não é só falar com mulher. Né? Porque as mulheres, elas conseguem intervir, agregar, né? Estar em volta da criação dos filhos, né? Da administração econômica dos lares. Aí se inseriram no mercado de trabalho, que ao invés de dividir, acumulou jornadas, né? Sim, muito. Então, assim, hoje mulher trabalha, mulher estuda, mulher, né, administra a família, a mulher faz tanta coisa. E nesse exato momento, pós-pandemia, que eu vi que você teve uma atuação muito grande, eu vou trazer isso a público, né? À frente da coordenação de um curso importante, em uma instituição importante no nosso estado, você não ficou de braços cruzados. E aí você também trabalhou bastante no tempo da pandemia. Inclusive, a gente tem um grupo em comum que é o Por Elas, né? E aí a gente... Ali você trabalhou de uma forma educativa, né? Ajudando as pessoas com tudo que fosse necessário, entrega de cesta básica, levando intervenção em saúde. Como foi esse momento? E eu gostaria de saber que se a tua tomada de decisão hoje, né, para se colocar como pré-candidata a deputada estadual no estado do Amazonas, é resultado disso? Com toda certeza. Quando a gente vem de uma família de baixa renda, de uma área que eu diria que assim que eu seria uma improvável dentro da sociedade que a gente vive, por conta do nível de exclusão, da desigualdade social, e quando você olha para a sua caminhada, quando você continua vendo a insistência da desigualdade gritante, né, e você está ali convivendo, principalmente na pandemia, onde eu dei suporte para pessoas que não conseguiam enterrar os seus, né? Pessoas que não tinham como se alimentar. Então, dentro da instituição que eu trabalho, a gente teve a oportunidade de ter uma coordenação, né, por um projeto de responsabilidade social, onde vários professores, inclusive eu, estive nas equipes, juntamente, inclusive, com alunos e voluntários para fazer parte das equipes. E quando a gente olha, né, para uma realidade de saúde, onde as pessoas não têm um mínimo, e você, que é lutadora pelas causas das políticas públicas, você que está ensinando os seus alunos a defenderem as políticas públicas, você está todo o tempo ensinando para os seus alunos, dizendo vocês precisam atuar na defesa dos direitos, vocês precisam ir para a linha de frente, vocês precisam fortalecer os movimentos sociais, vocês precisam estar nas instituições, se posicionando, defendendo, construindo projetos, garantindo com que a população tenha acesso aos seus direitos. Aí você, diante de um convite, né, para ser pré-candidata a deputada estadual, aí você se pergunta, por que eu não posso contribuir? Já que eu tenho trabalhado todo esse tempo, de mais de 16 anos, porque, assim, apesar de estar 16 anos na educação, no ensino superior, desde quando eu trabalho no serviço social, eu sempre trabalhei a dimensão pedagógica junto às comunidades. Sim. Né, desenvolvendo ações sociais, projetos, sempre na comunidade, desde o primeiro momento do meu trabalho. E aí, lembrar de tudo isso e perceber que, às vezes, você não consegue avançar
por conta da questão burocrática, por conta das questões políticas, por conta das articulações políticas, e você percebe que é um espaço, sim, de tomada de decisão, de fortalecimento, não só da categoria que eu defendo, que é o serviço social, é o profissional assistente social, porque é um profissional que está na linha de frente da defesa das políticas públicas, mas é perceber que, se você não se coloca nesse espaço, você não consegue dar voz para quem precisa. Entendi. Você não consegue dar voz, inclusive para os assistentes sociais, que só são procurados, infelizmente, no período de campanha política. E eu coloco, inclusive, a minha indignação, que muitas das vezes, sem, inclusive, entender a diferença de assistente social, serviço social, né? Então, confunde o profissional com a política, confunde o profissional com o curso, né? Serviço social, assistente social e assistência social. Então, são três palavras diferentes, mas que, infelizmente, os nossos representantes políticos não conseguem fazer diferença. E, além disso, ainda colocam a nossa profissão, muitas das vezes, em situação de subalternidade, onde poderia, inclusive, estar em lugares muito diferenciados para fazer diferença, porque nós somos profissionais da execução à gestão, né? A nossa formação é para isso, executar, planejar, avaliar, monitorar políticas públicas. Então, diante de toda essa situação, quando a gente olha para uma situação de saúde que a gente viveu num período da pandemia, onde as pessoas não tinham o mínimo, e não tinham, inclusive, como eu já falei ainda há pouco, não tinha a possibilidade de enterrar os seus, e eu, do outro lado, tendo que articular com os colegas, com os companheiros que estavam de forma direta nas instituições, e aí, quando, de repente, você tem a possibilidade de dizer assim, não, eu vou para a linha de frente. Se eu ensino tanto, por que eu não vou dar o exemplo? E a minha decisão é, eu vou vir para que outras venham. Para que outras, não só mulheres, mas outras assistentes sociais também venham. É isso mesmo. Eu fiquei pensando aqui, e uma coisa que eu acredito que é relevante, é louvável, é justamente novas pessoas se disponibilizarem a concorrer a cargos, né? A cargos eleitorais. E você veio para essa caminhada, partindo desses princípios. E como foi que surgiu o convite? Como a Fran pensou, se articulou, né, e decidiu se filiar ao partido XYZ? Hoje, qual é o partido que você está? Eu vou iniciar, né, de como começou toda a saga para essa pré-candidatura, né? E eu sempre digo que é importante você dar honra a quem deve ter honra. Então, eu recebi um convite, né, porque foi uma mobilização com a instituição que eu trabalho, com a reitora, né, a professora Nilzete e a professora Gilmara. Então, iniciou com elas, que precisavam indicar um nome. Então, foi quando saiu a sugestão do meu nome como indicativo pela faculdade. E aí, na conversa com a Carol Braz, que foi de quem o convite veio para compor esse trabalho, então foi quando eu tomei a decisão em aceitar, justamente pelo que eu te falei, né? Se eu tenho trabalhado, ensinado, articulado, porque participo de movimentos sociais desde a época da graduação, né? Sempre fui de movimentos sociais, representante da Executiva Nacional, participei de 4 gestões do Conselho Regional de Serviço Social, participo até hoje. Então, por conta dessa articulação política que eu trago desde a época da graduação, inclusive caminhei com vários políticos hoje na época de diretório acadêmico, de DCS na Universidade Federal. Então, hoje, muitos dos colegas que caminhavam comigo estão na política, né? Então, quando eu recebi o convite, resolvi aceitar, conversando com o marido, com a família, para ter o apoio devido, porque a gente sabe que, nesse momento, a família ela é fundamental para caminhar com você. E hoje eu, né, posso dizer que a família está me apoiando, está comigo, meu esposo está me acompanhando, está ali na labuta do dia a dia, né? Então, foi quando surgiu o convite e eu aceitei. Aceitei por conhecer quem é Carol Braz, saber da luta e do reconhecimento enquanto mulher, enquanto defensora, enquanto juíza, e por conta dos projetos que nós defendemos, a defesa da mulher, né, lutar contra toda forma de violência contra a mulher, a defesa da importância da mulher na política, porque, infelizmente, hoje os homens
no cenário político ainda tem aquele preconceito contra a mulher na política, onde a mulher só teria o... E a própria mulher também, né? Tem que romper esse paradigma que a mulher tem que votar em mulher também. E, além disso, o patriarcado não está só impregnado no homem, mas é da própria mulher, né? Onde não reconhece que a mulher tem essa possibilidade, esse potencial de contribuir, de ser colaboradora e fortalecer o meio político. E Carol Braz é a única mulher, né, a concorrer aí como pré-candidata a esse pleito de 2022 para governo do estado do Amazonas. E aí a gente entende que nós estamos num grupo onde tem mulheres, onde o PDT, que é o partido que eu estou filiada, que estou pré-candidata. Inclusive, já faço um convite para vocês. Dia 1º, às 17 horas, no Rancho Sertanejo, nós teremos a nossa convenção, quando, de fato, as candidaturas estarão sendo homologadas pelo partido. Então, já fica aí o convite para todos vocês estarem lá conosco. Vai ser super importante. E ontem a gente estava falando sobre isso na nossa Space, você também participou, né? Lá naquela rede social do Passarinho, né? Aqui, o Twitter. E a gente estreou ela. Ontem foi o segundo dia. E foi muito bom, que a gente falou sobre campanha eleitoral. Sim, sim. Só após as convenções, né? Você, de fato, se coloca como um candidato. E agora ainda está como pré-candidato. E eu aproveito aqui a oportunidade para a gente entender um pouco dessa movimentação, já que você antecipou essa questão de convenção. Professora Fran, uma coisa interessante, a gente vai acompanhando aqui, eu mando um abraço para toda a nossa equipe do Convergente, nosso chefe de redação, nossos jornalistas, o Marcos, que está aqui com a gente, do outro lado, né, acompanhando essa live, administrando. A gente vai acompanhando as movimentações dos bastidores políticos, né? E a gente viu que você viajou, né, junto a Carol Braz, a Vanessa, que vai estar aqui com a gente também, Pacheco, né, que está como pré-candidata a deputada federal, e você foi como pré-candidata a deputada estadual, esteve ao lado, né, do majoritário, né, para a presidência, que é Ciro Gomes. E nos bastidores também, né, a gente vai vendo que você vai criando um destaque, vai tendo uma massa grossa aí nessa movimentação. E aí aquela pessoa que não tinha se colocado ainda com pré-candidatura e nem imaginava se colocar nesse momento agora, você já está nesse momento, em um outro contexto, já entendendo o game, né? Sim. Já trabalhando movimentações, alianças, articulações. Então, fala pra gente como foi a repercussão da sua ida a Brasília, né? Ter participado da convenção do partido. Como você está percebendo o apoio do partido, né, para você nesse momento? Foi bem importante. Eu acredito que esse momento da convenção é uma pena que, infelizmente, nós estamos numa região geograficamente distante e nem sempre é possível pelos recursos, né? Os candidatos ainda ficam, a maioria de nós ficamos ainda no aguardo de ter o suporte necessário para realizar os movimentos necessários. E a participação na convenção ela foi fundamental porque, de fato, trouxe essa relevância para a campanha, para a pré-campanha. O nosso nome acabou aparecendo um pouco, né? O meu, da própria Carol, do Luiz, da Vanessa, que estivemos lá. E foi um momento de fortalecer os laços. E eu, particularmente, fiquei muito feliz e segura, né, com o que a gente viveu lá naquele momento. Né, porque nós tivemos dois momentos, o momento mais interno do partido e depois o momento da convenção mais aberta. Então, foi assim de extrema relevância porque a gente sentiu o peso da candidatura como pré-candidata da Carol Braz para o governo, né, a importância do Luiz, né, do Luiz Castro, para quem não conhece, a gente está todo dia ali com ele, é Luiz, pré-candidato, né, deputado ao Senado. Ao Senado, e para Vanessa Pacheco. Então, nós estivemos ali numa pequena comitiva, vamos dizer assim, mas foi com a qualidade e com o peso necessário. E ouvi do Ciro, as várias vezes, a referência em relação a Carol, no momento do lançamento da candidatura do Ciro também, o reconhecimento do Lupe, que é o presidente nacional do PDT, do Ciro reforçando o nome da Carol. E no momento da fala da Carol, que a Carol teve voz, né, naquele momento, também validando o meu nome, validando o nome da Vanessa, isso para a gente foi de extrema relevância.
né? Então, a gente sabe que, no campo político, você precisa se posicionar, você precisa estar no movimento. E você me conhece, sabe que eu sou intensa, né? Quando eu estou em algo, eu quero estar de corpo e alma, né? Então eu vou ser do tipo de candidata futura, né? De pré-candidata. E pré-candidata que realmente não vai fazer só porque tem que fazer. Não, é porque eu quero fazer. Porque eu vejo isso como uma estratégia política para a minha categoria, para a população amazonense, para as famílias com que eu lido, né? Porque é muito difícil você sentir na pele o que é ter a dificuldade do seu alimento no dia a dia. Você vê, inclusive, em alunos, eu vou falar no geral, porque no decorrer de 16 anos, quantas alunas eu vi espancadas porque queriam estudar, quantas mulheres eu acolhi na universidade para aconselhar, e até mesmo por conta da forma como estavam os seus relacionamentos em decorrência da vontade de querer estudar, de querer fazer a diferença na sua família, de querer trazer algo. Então, aquele momento, eu estou fazendo essa articulação porque faz parte como você disse, faz parte do game. Então, estar no mundo político vai exigir estratégia, vai exigir que você esteja no corpo a corpo, falando um a um, né? Utilizando as redes sociais como uma das estratégias, mas não sendo a única e exclusiva. E, nesse momento, a gente acaba precisando realmente encontrar todos os espaços para estar junto, acompanhando, porque a gente acredita, né? Então, a maioria das pessoas, quando me abordam para falar sobre a pré-candidatura, me perguntam por que do PDT, né? Eu vou dizer assim, primeiro porque nós temos, inclusive, enquanto um dos princípios do nosso Código de Ética, você conhece bem, enquanto profissional, não dá para tirar assistente social da nossa conversa. Então, pelo fato de nós termos um projeto ético-político, né, de ampliação da democracia, defesa da cidadania, luta intransigente dos direitos humanos, garantir com que haja autonomia e protagonismo da sociedade, das famílias, do sujeito. Então, a gente precisa entender que nós vamos precisar articular parcerias, articular forças para que isso aconteça, né? Porque foi a articulação que você conseguiu construir. E aí, assim, dentro desse cenário, entender que com toda essa defesa dos nossos princípios, nós temos a pluralidade e tem a articulação com os projetos que se aproximam dos nossos. Nós sabemos que cada partido tem uma linha de pensamento, tem uma ideologia. Então, o PDT se aproxima muito daquilo que eu venho defendendo, né? De olhar realmente para os direitos do sujeito, para o direito da família, o respeito. Então, garantir com que a população ela realmente seja vista em suas necessidades. E, por tudo que eu tenho defendido, o PDT também se aproxima daquilo que eu venho defendendo ao longo desses 23 anos. E dizer o seguinte, que, na verdade, eu estou no campo político desde os 13 anos de idade. Então, sempre me posicionando, sempre criando algumas brigas em alguns campos quando não estão de acordo com quem eu estou defendendo, mas quando no campo político não tem como ficar em cima do muro. Ou você se posiciona, ou você fica muito escorregadio, né? Então, acaba que você precisa se posicionar. E aí precisa ter coragem. Aí eu estou me revestindo todos os dias de coragem, né, de ousadia, colocando todos os dias meus caminhos nas mãos do Senhor para que Ele me direcione e me dê sabedoria e discernimento para essa caminhada. Olha aí, minha mãe disse, parabéns, ótima entrevista. Beijo para minha mãe, que não está em Manaus, né? E aí, mandando um beijo também para o Antônio Carlos Costa, Vânia Sena, Arlene Brandão, Osanildes. Então, as pessoas estão dando parabéns para você, né? Estão mandando os emojis aqui. Um beijo para minha amiga Jaqueline Solimões, que está aqui acompanhando. A Jaque ficava na expectativa lá no Instagram. E eu falei, Jaque, a gente está agora no Facebook também, porque a gente tem que prestigiar os nossos municípios do estado do Amazonas, né? Utilizo muito o Facebook, a internet não é 100%, e aí a gente vai utilizando todas as estratégias para você acompanhar o nosso trabalho, que o Convergente ele tem um objetivo de levar informação, educação política, né, para toda a nossa população. E, Fran, nessa véspera da convenção, a gente está aqui tentando tirar esse furo, né? Quem vai ser a vice da Carol Braz? Vou mandar um beijo para a Carol.
Carol, né? Vou ligar para ver se ela dá aí pelo menos algumas dicas. Nós estamos nas últimas articulações, né, nas últimas conversas. Já tem algumas indicações? Olha, está assim, bem em nível mais macro, né, das articulações, justamente porque a gente precisa pensar um nome que fortaleça o nome da Carol, que acredite no nosso projeto, porque a gente sabe que é muito difícil nesse cenário, Se a pessoa viesse né? outra mulher, ficasse duas mulheres, né? Aí seria do poder, né? Não, ia dar muito pano para falar, né? Exatamente, daria mesmo. Mas assim, a gente está na expectativa, né? Porque a gente sabe que, principalmente aqui no Amazonas, é uma cultura, gente, que parece assim, do último momento que a gente fica sabendo, aí às vezes a gente não se surpreende tanto, mas às vezes tem algumas surpresas, né? E aí, nos bastidores, fala-se que alguns nomes estão sendo destacados de cima para baixo, né? Da nacional, realmente, que poderia vir aí um perfil de empresário. Confirma, não confirma, né? Mas a gente vai trazer a Carol aqui, que ela vai falar sobre isso. Então, essas articulações, elas precisam realmente estarem alinhadas, né? No PDT Amazonas, com o PDT Nacional, porque a gente precisa entender que essas articulações políticas, elas precisam garantir, né, com que a nossa caminhada ela se fortaleça e seja segura, né? Agora sim, vou te tirar um pouco da zona de conforto, tá? Assim. Que ela quer tirar de qualquer jeito, né, gente? Você já está entendendo como é que é esse cenário? É uma mulher experiente, tem uma formação, tem uma trajetória muito boa, sabe administrar bem, tem uma inteligência emocional, um alto astral, uma mulher positiva, né? E aí você sabe que está tendo muita movimentação, por exemplo, está tendo muitos questionamentos, né, dentro do próprio PT. Por quê? Porque Lula, né, declarou que vai apoiar, por exemplo, Eduardo Braga. Então, são algumas articulações. Pessoas dizem, não, mas sempre teve um diálogo, né? Mas, assim, pessoas do PT dividido, né? Ali estão numa divergência realmente por conta dessas situações. E a gente viu que o seu partido, que é o PDT, né? Estava já esquecendo aqui. O PDT, ele vai seguindo uma linha, né? A gente já teve aqui, por exemplo, o Cabo Daciolo, que inclusive concedeu entrevista para a gente aqui, junto com Carol e Luiz Castro, e declarou apoio, por exemplo, né, para o Ciro, né? E foi interessante a fala do Cabo Daciolo. E o Ciro Gomes, muita coisa ainda vai acontecer. Assim, quem você não faria palanque? Eduardo Braga. Não faria palanque? Não faria palanque. Não precisa nem entrar, se não quiser. Não faria. Também não. Também não faria. Então, olhando um cenário passado, né, eu vi que você já teve proximidade com o Luiz Castro. Sim. Mesmo porque ele já atuou em muitas causas, né, do movimento e de demandas do serviço social, né, da categoria do serviço social. E aí você explicou, mas eu acredito que a gente vai trazendo isso, as pessoas vão entendendo bem a colocação. E aí você nunca colocou de fato, e eu também nunca, a gente não discutia sobre isso, a tua posição de direita, esquerda, né? Se você consegue ser mais flexível em relação a isso, que a gente sabe que está tendo uma polarização muito grande, né? E nessa conjectura, aí a gente vai falando aqui que as coisas podem mudar, gente, tá? Sim, mas, é verdade. A cena política, ela é muito dinâmica, e eu né? sei que você vai ter que seguir também as orientações do próprio partido, né? Mas a gente pensa assim, num possível segundo turno. Quem você não faria palanque para a presidência? Bolsonaro. Por quê? Porque se contrapõe algumas defesas, apesar de eu acreditar verdadeiramente na necessidade do fortalecimento da família, dos princípios éticos, mas a forma de fazer política, ela se contrapõe àquilo que eu acredito. Entendi. Sobretudo pelo fato de eu ser também evangélica, né, e acredito em muitos princípios, sim. Tenho a Bíblia como uma da minha principal referência. O meu caminhar político, ele não é sem a fundamentação daquilo que eu acredito.
mas a forma de fazer política ela precisa ser respeitada. Entendi. Aqui o Richard Domingues mandou um abraço também. Arlene disse, obrigada, estamos aqui assistindo, eu e minha mãe Lúcia. Então, a gente vai mandando um abraço para as pessoas. Dá tempo de você pegar essa nossa entrevista, mandar na lista de transmissão, do WhatsApp, compartilhar, que vai ter uma matéria dessa entrevista. E aí, Fran, eu acredito, porque as pessoas têm que conhecer, né? Sim, o seu posicionamento. E eu sei que você é uma pessoa que você se posiciona, mas também você é uma pessoa que consegue ponderar, né, suas tomadas de decisão. E aí, vamos falar agora de algo também que é polêmico, que é a categoria de serviço social. Né? Que a gente sabe que a gente precisa... hoje eu estou muito distante, né? Outra categoria, mas assim, a gente precisa fortalecer, né? Movimentos, força, objetivos. E falando, a gente tem um número muito substancial de pessoas, né, que fizeram curso de serviço social, que se formaram, tiraram o diploma e que estão desempregados, né? Então, não muito diferente de várias outras categorias profissionais, o serviço social ele também está sentindo na pele os impactos, né, econômico, social, político, que vem historicamente e que se acentuou também, que a gente não é inevitável com a pandemia. E como é que está hoje? Conseguiu fazer essa articulação com a categoria? Como é que as pessoas estão recebendo a sua pré-candidatura? Como é que as pessoas que foram seus alunos, né, estão recebendo sua pré-candidatura, principalmente onde você morou, no seu bairro, a sua família? A receptividade tem sido muito positiva, então isso que inclusive me dá gás para prosseguir sem medo, né? E com ousadia, porque é o que tem sido exigido de nós todos os dias quando acordamos para a nossa caminhada política, né? Mas, assim, a gente ainda observa, e é algo que eu falo não só na sala de aula, mas já tive a oportunidade de falar, inclusive, dentro do campo das nossas entidades representativas, a exemplo do Conselho Regional de Serviço Social, em diálogo com a Executiva Nacional dos Estudantes. Não tive a oportunidade direta de conversar com todos os colegas do sindicato, né, mas as articulações que eu tenho feito, eu tenho dito da importância de nós fortalecermos a categoria, né, porque eu não venho só enquanto Francenilda, enquanto professora Fran, mas eu também trago um nome, uma profissão, que é a minha trajetória de 23 anos. Quando a gente né? olha, por exemplo, para a categoria de medicina, direito, a gente vê que tem muita gente dessa área que é político, exatamente. E, como eu disse no início, né, eu acredito que o campo da política ele é o campo de tomada de decisão. Então, a gente já avançou muito enquanto profissão, já avançamos no controle social, já avançamos no posicionamento da defesa das políticas públicas, daí falamos de educação, saúde, assistência e dentre outras, né? Mas nós precisamos avançar mais para chegar nos espaços de tomada de decisão. Então, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de fazer parte de Conselho Municipal da Assistência Social, tive a oportunidade de ser secretária executiva da CIB, né, da Comissão Intergestora Bipartite pela SES. Então, tive a oportunidade de trabalhar, de fazer parte de um GT intersetorial, SES, SEDUC, SECT, IFAM e várias outras secretarias para fortalecer, por exemplo, o trabalho da educação nas escolas, porque essa é uma das principais bandeiras que nós precisamos, pensar a educação no nosso Estado. E, ao fazer essa articulação e esse contato com os colegas, a gente tem percebido a fragilidade da organização política. E eu digo isso sem medo sem medo das críticas, porque isso é fato, a gente precisa reconhecer. Precisa reconhecer que a gente tem se enfraquecido do ponto de vista político na nossa organização interna. E as colegas que me ouvirem vão entender o que eu estou dizendo. Por quê? Quando você tem uma categoria de mais de 9 mil ativos no Conselho, onde essa categoria ela não consegue se mobilizar para ter, inclusive, a elegibilidade de um candidato, significa dizer, dentro de uma eleição, é porque a gente está enfraquecido internamente. Né? E quando a gente não consegue garantir, por exemplo, que mesmo com... Aí a gente vai lembrar que o Luiz foi peça fundamental
para aprovação da inclusão do assistente social na escola, tanto o assistente social quanto o psicólogo. E aí eu lembro de muitas caminhadas, muitas vezes no sol, na frente da Leão, para brigar por esse projeto. Quantas caminhadas nós fizemos, mobilizações para isso. Nós já tivemos muita força em um momento atrás, mas a gente tem enfraquecido. E aí, quando a gente não consegue garantir com que essa legislação ela seja efetiva, seja implementada, garantindo com que haja inclusão do assistente social e dos psicólogos na escola, é porque nós precisamos avançar na nossa força política. Da mesma forma, quando, por exemplo, nós não tivemos o concurso da SEAS, que é um concurso urgente dentro da secretaria, porque a assistência social ela precisa ser repensada no nosso Estado. No PPA, por exemplo, quando nós tivemos aí o plano do governo, 3% apenas do recurso para assistência. Então, você olha a discrepância, do valor, do percentual para investir na assistência social. Aí, o que acontece? A gente tem um serviço ofertado de forma fragilizada, aí fragiliza, consequentemente, a própria política, porque fragiliza... Se a política ela não tem um investimento devido, o que vai acontecer? A precarização do trabalho do profissional ela vai ser... com toda certeza o que vai acontecer. Com a precarização do trabalho do profissional, o que ocorre com o serviço? Ele é ofertado nas piores condições. Quem que é afetado? É a família. Então, se a gente não está conseguindo ter a força política para avançar nesse sentido, é preciso a gente repensar. E, assim, apesar de nós estarmos nesse diálogo inicial, de eu estar tendo uma receptividade com os colegas, com os meus alunos, eu acredito que a gente ainda precisa avançar nesse fortalecimento. E aí eu convido os assistentes sociais a se colocarem. Não sou eu a única assistente social que está no pleito de 2022, mas eu costumo dizer, e já inclusive ressaltei em alguns encontros nossos, que o número de assistentes sociais, somado aos seus familiares e dentre outras articulações possíveis a serem feitas, nós teríamos condições de eleger, inclusive, mesmo que em partidos diferentes, mais de 2, 3 assistentes sociais. Mas isso só se dará se a categoria tiver a coragem de se levantar e se posicionar. E uma coisa que eu vejo que pode, e eu não sei como é que está o seu diálogo com as lideranças da categoria de serviço social, é porque grande parte delas são de esquerda. Sim. E você está no partido de direita. Como é que... E eu fico pensando assim, porque... Mesmo se eu tivesse no partido de esquerda, pela tua trajetória, você tem um respeito muito grande no serviço social aqui no estado do Amazonas. Como é que foi esse diálogo aí? Conta aí pra gente. Nesse sentido, de dizer que nós precisamos, sim, pensar na categoria, fortalecer a categoria. Entendi. E que se nós conseguirmos ter a validação das nossas pré-candidaturas pelas nossas entidades, porque tem um caráter jurídico também, tem esse cuidado que é preciso ter. Ou seja, as entidades elas precisam ter cuidado na hora de se posicionar, porque, a exemplo do Conselho Regional, é apartidário. Então, do ponto de vista jurídico, não pode haver nenhum tipo de manifestação. No entanto, as articulações elas podem se dar no sentido... Podem se dar no sentido de valorização da categoria, de valorização das pré-candidaturas, para fortalecer o posicionamento, para dar força para as pré-candidaturas e até para as futuras candidaturas. Então, a priori, a gente percebe, sim, um posicionamento claro, vamos dizer assim, porque, como você bem destacou, o serviço social ele sempre militou, ele milita no campo da esquerda. Então, até a última eleição, eu sempre militei no campo da esquerda, fazendo campanha para o Lula, por exemplo. Mas eu fiz uma análise, fiz uma reflexão. Então, me identifiquei com um projeto que está sendo apresentado pelo Ciro, que está sendo apresentado pela Carol, e você precisa estar no lado... Está trazendo uma outra opção, Exatamente. Porque está tão polarizado, e nessa polarização, quem é que tem perdido? A gente sabe que na disputa política, em cenário de polarização, sempre quem perde é a mulher. E isso quem vai perder muito são as candidaturas femininas, se a gente não ficar muito atento com isso. Então, nessa polarização... você acaba precisando aceitar
eu diria assim, aceitar alguns acordos que podem até ferir aquilo que você acredita, mas que por conta do cenário político você precisa aceitar. Então, eu quis sair dessa cena. Né? Então, dentro do PDT, eu tenho encontrado, né, a acolhida dentro daquilo que eu acredito. Interessante. Como eu tenho ressaltado, milito desde a época da graduação, quando conheci essa dinâmica da esquerda, sempre militei na esquerda, sempre me posicionei, criei muitas confusões familiares dentro da própria igreja por conta disso, mas sempre agora me posicionei. Você não colocou um meio termo, né? Não, você agora eu uma decisão de uma coisa que você se identificou. Que eu me identifiquei. Bora aproveitar e mandar um abraço aqui para Renata Freire. Ela diz assim: Renatinha. Francinilda Galberto, sempre coerente e verdade. A categoria de serviço social é muito dividida, isso dificulta os avanços para o coletivo. Aí a gente manda um beijo também para o Barros, está aqui acompanhando, queridas amigas. Um beijo também para o Cláudio Galberto, né? Que seja parente. Nilza Dias, Fabrício Alexandre, Lia Maria Inácio Santana, todo mundo acompanhando aqui. Às vezes eu não consigo identificar e ler todo mundo. Mas a gente já vai chegando no final. E eu sei que a gente vai ter outros momentos, depois que passar a convenção, você estiver como candidato, de fato de direito homologada, né? Aí a gente vai ter espaço para você falar um pouco sobre as suas propostas. Tá certo. E aí, esse primeiro momento, eu acredito que a gente vai conseguir passar para as pessoas o nosso objetivo maior de quem é a Francenilda. Sim. Então, para isso, eu vou convidar você a olhar naquela câmera ali, né? E falar quem é Francenilda nesse momento, nesse novo cenário e como pré-candidata, né? Eu vou trabalhar o professora Fran, que é como a maioria das pessoas me chamam, né, por conta da minha caminhada profissional. Dizer que sou uma mulher que acredita, que tem esperança, que tem fé, que encontra todos os dias, diante dos desafios, a certeza que nós podemos ser muito mais aquilo que nós acreditamos. E que a determinação, a ousadia e a fé serão, com toda certeza, os elementos que irão me conduzir, né, nessa caminhada. E dizer que eu sou uma mulher, né, que lutou para estar onde está por meio da educação, acreditou na educação. Eu sou uma mulher que acredita na família, né, que respeita os seus, que ama, né, os sobrinhos, que ama o esposo, que ama os irmãos, que ama o pai, a mãe. Eu não estou mais com a minha mãe aqui, mas ela sempre vai ser lembrada. Então, eu sou essa mulher que milita, mas também gosta de estar em meio aos louvores de adoração a Deus. Então, eu acredito muito, apesar do desafio, acredito muito que é possível. Acredito na força da mulher. Eu acredito que a mulher ela pode se posicionar, sim, para defender políticas, para defender direitos, para defender a mulher, para defender o idoso, para defender a criança e o adolescente. E se nós não nos posicionarmos enquanto mulheres com força, com determinação e fé, nós estaremos dando voz para aqueles que são os nossos algozes. E eu quero dizer que a força que eu encontro todos os dias é poder, né, ter a certeza que nós, enquanto mulheres, daremos voz para aqueles que estão com as suas vozes amordaçadas. Então, é nisso que eu acredito. E eu sempre digo, eu estou vindo como uma improvável, né, mas para que outras improváveis tenham a certeza que elas também podem. E para uma mulher que chegou criança aqui no estado do Amazonas, o que significa o Amazonas para você? O meu chão, a minha raiz, a cidade acolhedora, a cidade que, apesar do sol na cabeça, o sol quente, mas é a terra que possibilitou com que eu prosperasse, que possibilitou com que com que eu e minha família estivéssemos onde nós estamos hoje. E mais uma vez eu reforço o quanto fez a diferença a educação na minha vida, porque quando eu lembro onde eu residi, quando eu lembro da minha infância, quando eu lembro da minha adolescência e da minha juventude, eu olho para trás
E vejo que a oportunidade que é dada a cada um de nós que vem de família de baixa renda, ela é desigual. E que eu só consegui porque eu tive um apoio familiar, e eu só consegui porque a própria comunidade acreditava em mim, inclusive. Eu lembro de um rapaz, até hoje eu não esqueço dele, que ele vivia no mundo da droga, porque a área que eu morava era uma área de área vermelha. E ele olhava para mim e dizia assim: você não é daqui. Né? Ele dizia assim: você vai muito longe. E hoje ele, infelizmente, não está entre nós porque foi assassinado por conta do tráfico. Quase não sabe tráfico, né? Então, quando eu lembro de falas desse rapaz, me vem à memória de que ele não teve a mesma oportunidade do que eu, apesar de nós morarmos um do lado do outro. Então, lembrar dessa desigualdade que eu senti na pele e que ainda sinto, porque cada mulher, cada jovem, cada criança, cada idoso que eu atendo, a gente sente e relembra de onde nós viemos. E quando você pensa em política, você hoje está como pré-candidato. Uma palavra que significa política para você? Conquista. E quando você olha para você? Ousadia. Então a gente finaliza aqui, né, o nosso debate político. Um beijo para vocês. Beijos. Muito obrigada pela presença, Francine. Obrigada.